Bom dia. Hoje tem tudo para ser um bom dia. Domingo, dia 29 de março de 2026. Horário ideal que eles gostam, que os passarinhos estão despertando. Acordei bem, sono tranquilo. Sonhos confusos, mas esses sonhos eu deixo a explicação para um outro momento, se houver. Mas os sonhos bem confusos, mas eu também não me lembro. Se eu puxar aqui vou lembrar alguma coisinha. Mas tinha muita água, ruas inundadas, inundações, assim, nada muito exagerado, pouca coisa, mas sempre aonde eu ia, muita água, como se fosse um centro de cidade, um bairro, e carros, algo assim. Bom, vai juntar tudo isso e tentar explicar. Talvez alguém tenha essa capacidade, esse preparo para os sonhos. Eu não tenho. A não ser que eu peça a intuição deles, mas eu não costumo dar esse tipo de trabalho para eles, não. Eu acho que já se tem tanta coisa para fazer, tantos assuntos, tantas mensagens, tantos passes ainda pela frente, a começar pelo dia de hoje. Isso é o mais importante. O sonho ficou lá no horário do relógio e o importante é aproveitar esse canto dos pássaros, dar graças a Deus por estar bem. Domingo é dia de trabalho. É dia de trabalho, eu nunca pensei. Acordar cedo para mim sempre foi uma facilidade. Eu normalmente acordo muito cedo porque eu trabalho em outra cidade. E nos dias que eu vou, quando eu não estou de home office, que eu trabalho parte em casa também, eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. Às vezes até antes. Então acordar cedo para mim desde criança nunca foi uma grande dificuldade. Mas normalmente, depois das festas, que não era uma coisa assim tão corriqueira, tão comum, mas depois das festas, esse era o horário que eu ia dormir. Eu conto essas pequenas trechos de história, porque eu sei que serve para eu lembrar. Não lembro com tristeza, porque cada trecho desse que eu conto, é um degrau que eu subo para que hoje eu não faça mais. Mas não me afeta o meu dia, pelo contrário, me dá muita alegria. Toda vez que eu lembro disso, me dá muita alegria. Tem pessoas que se lembram de recordações tristes e vivenciam essas situações. É muito diferente. Hoje eu lembro com alegria por estar num domingo, que os finais de semana normalmente eram uns dias, né, que essas coisas aconteciam, de ficar tarde até altas horas, fazendo festa, e hoje isso não me pertence mais, graças a Deus.
Como eu falei para vocês, eu estou no outro tema, eu estou numa espécie de enfermaria. Eu achei interessante isso. Então eu estou em tratamento, sob cuidado. Estarei sempre, tratamento eu vou estar sempre, sob cuidados especiais. Então, para você estar internado, você tem que tomar sua medicação, que é água e café, com açúcar mascavo, cravo e canela. Quem puder, quem não puder, ou substitui por um chá, ou somente a água não pode faltar. A água é esse remédio necessário, juntamente com as mensagens e passes, para que eu vá me recuperando lentamente, ou no tempo, lentamente não, no tempo certo. E até eu sair por completo e viver uma vida plena, essa vida que eles tanto falam, né? A felicidade por completo, felicidade possível da Terra, entre seus altos e baixos, mas na verdade os problemas eles continuam vindo, mas só que eu encaro de uma forma diferente, por um outro ponto de vista. Graças a Deus, eu acho que eu já sei até o tema do dia de hoje. Miguel, eu estou aprendendo muito com o senhor, hein? É bom, né? Seja bem-vindo. Que nada que saia da minha boca, seja dos meus pensamentos, venha direto do Senhor. Vamos trabalhar, né? Graças a Deus, filhas e filhos dessa terra, você falou tudo. Essa sua parte, você não está falando demais, não. Esses seus exemplos servem para todos que estão aí. Porque tem alguém que precisa. Senão a própria pessoa que assiste, mas alguém próximo que passa por isso. Então, seu depoimento, sua história de vida, que é muito grande, muito complexa, passou por muitos altos e baixos, até chegar aqui, nesse dia que você já falou, você está internado com nós. E ao invés de ser enfermaria, dentro da sua casa. Não tá bom? Com nós, tomando seus remédios todo dia, nos horários certos. Tudo bem. Vou falar um pouquinho sobre o seu final, porque esse é o que nós vamos falar hoje, que nós viemos trazendo logo ali. Fia,
se trabalha no caminho certo, quando se faz as coisas certas, não precisa ser o trabalho espiritual, que é importante, seja da maneira como for, sempre é importante. Corpo, mente, espírito, essa é a base para se manter de pé de uma maneira melhor possível. Quando você fala, filho, que a vida continua, e aí que muitos desistem, porque muitos fazem de nós, ou querem fazer de nós, ou pensam que somos nós, que é que nós a gente é a vida. Não é assim que funciona a espiritualidade de luz, a espiritualidade verdadeira. Está pedindo para qualquer um, menos para nós, porque nós sabemos nosso limite. Nós batemos na porta, nós não botamos o pé na porta, enfia a cara, o corpo, invade. Eles invadem, vocês sabem o que nós estamos falando, né? Os com pouca luz ainda, eles invadem. Nós não, nós pedimos licença. Essa é a diferença. Então, quando você está em tratamento com nós, é porque você escolheu esse caminho, de uma forma ou de outra. Seja pelo amor, seja pela dor. No seu caso, eu vou dizer que tem as duas, porque você gosta. Então faz por amor. Mas também, se você está aqui, nessa casa, você chegou pela dor, já não aguentava mais. As coisas aí são misturadas. E outra coisa, esse problema continua. Nós é que assopra diferente, nós ajeita, ajuda, como estamos ajudando você. Nós ajuda qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado, que queira. Deus até que não quer não, mas às vezes é necessário. Não tem aquela internação que você pega na força, que está já morrendo e não resta outra opção a não ser resgatar aquele espírito. Contando a história do Dr. André Luiz, quanto tempo ele ficou naquela situação, até ele não aguentar mais, pelo orgulho, pela vaidade, por não acreditar. Ele veio pedir ajuda e foram socorrê-lo. Mas aguardaram o momento dele pedir, porque sabiam o que ele ia pedir. Não botaram o pé na porta, não. Resgataram aonde ele estava preso. Essa é a diferença. Teve que enfrentar as internações, teve que tomar seus remédios. Pois aí, conta melhor para vocês. Esse problema, filho, não adianta iludir. Mas ajuda sim, adianta muito. Ajuda física. Você tem que se ajudar no seu corpo, bons alimentos, exercício, quando pode, fazer o que pode,
os movimentos do corpo. Tem gente que não pode nem se mexer. A mente é muito importante. Porque a mente comanda o corpo. Se a mente não tiver boa, o corpo também não vai estar. E vice-versa. Se o corpo não estiver bom, a mente também não está boa. E o espiritual, que nem todos procuram. E quem procura, boa parte trabalha de forma errada. Você imagina a montanha. Imagina você aqui embaixo, no meio da confusão, no meio da rua, no meio dos barulhos, correndo de carro, se esbarrando nas pessoas. Você está vendo o problema ali, você está vendo um monte de coisa. Às vezes você quer sair dali, vai logo para casa, né? Tomar um banho, relaxar, descansar. Pois é. Agora você olha aquela mesma cidade lá embaixo, onde você estava, lá do alto da montanha. Quanto mais alto, melhor. Imagina uma montanha bem alta, você está olhando só aquelas formiguinhas andando lá embaixo, você nem escuta o barulho. Quando você olha lá de cima, você não está no meio da confusão, nem parece que tem nada, né? Quem já subiu e viu lá de cima as coisas lá embaixo, parece tudo tão pequenininho. Continua tudo do mesmo tamanho. Parece tudo pequeno. Parece que não existe problema nenhum. Não existe barulho. Não existe batida, não existe acidente. Não existe briga. Não existe festa. Por quê? Mais uma pergunta que nego vem. Por que você está numa elevação já que esses problemas que continuam do mesmo tamanho, continuam do mesmo jeito, você vê de uma maneira diferente? Já não afeta você. Essa que é a diferença. Trabalhar o espiritual, trabalhar a mente, o corpo, você faz crescer de uma maneira tão intensa que parece que quase não tem problema. Os problemas continuam. Mas é como se você estivesse num estado de felicidade tão grande. Por isso que eu digo, vão ser felizes da maneira como puder. Cada um tem sua montanha para subir. A escalada é difícil? Pode ser. Vai devagar. Se for correndo, pode ficar no caminho. Então, fica a lição da mensagem de hoje. Graças a Deus. Comece a subir essa montanha. Para baixo todo mundo quer, né? Para cima. Quase ninguém quer. Preto Velho vai ali na montanha acompanhar vocês e já volta. Fique com o nosso Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora, os orixás,
com todos esses espíritos, esses irmãos, esses mentores, esses guias de luz, santos, anjos, que vocês quiserem chamar, e quem não tem também. E se vocês quiserem, nego velho é a sombra de vocês. É a sombra para subir essa montanha. Qualquer escorregão, qualquer deslize, a gente está ali do lado para segurar vocês. Entendeu? Subam. Subam no tempo que vocês podem. Graças a Deus. Deus, homem, mulher. O café, segundo a recomendação dele, toma metade e deixa o restinho na mesa, que é para o trabalho deles diário. E hoje tem sido diário aqui. Então, vamos aprendendo devagar, né? Vamos subindo a nossa montanha. Eu acompanhei. No médio de incorporação semiconsciente, fica tudo na cabeça o que é importante. O resto a gente esquece. Depois eu tenho que pegar, logo mais não lembro nada. Eu tenho que pegar a gravação quando eu vou fazer a edição do vídeo, para relembrar a mensagem. Eu ouço a mensagem, ouço. Depois, várias vezes, infinitas vezes, que cada vez que eu escuto, eu vejo numa posição diferente, é como se eu estivesse numa posição dessa montanha que ele falou, cada vez mais alta. Aí cada vez eu percebo uma percepção diferente, incrível, né? Umas coisas se encaixam. E agradecer a vocês, aqueles que chegaram até aqui, aos que ficaram no meio do caminho, que não assistem o vídeo todo, eu acompanho pela análise do vídeo, e a maioria, infelizmente a maioria, para vocês terem uma ideia, de 25%, eu acho que a 30%, até que nesse canal o índice é alto, é bom. Tá dentro mais ou menos do padrão, mas não tá lá embaixo. Por incrível que pareça. É isso aí. A maioria, nos 5 primeiros minutos, desliga. Saem da mensagem. Talvez para assistir em outro momento, não dá para a gente avaliar isso. Pode ser que aquele que tenha parado, daqui a pouco eu assisto essa mensagem. Sempre acontece uma coisa, também não é assim. Eu não vejo por aí. Essa pessoa em algum momento vai retornar para assistir o vídeo todo. Então não dá para estabelecer simplesmente pelos números frios. Não dá para tomar uma conclusão, ter uma conclusão apenas pelas estatísticas. Mas, inicialmente, nesse valor aí, não passa de 30%, já chegou a 38%, que é muito, muito acima da média. Mas não é só aqui não, é em todos. Em todos os outros vídeos. É a média que eu acompanho para quem trabalha com YouTube. Aqui o objetivo não é de trabalhar materialmente, é de trabalhar espiritualmente. O objetivo é esse. Esse já é meu ganho. Obrigado.